RFI Convida. Em 2014, a Unesco reconheceu a roda de capoeira como patrimônio imaterial da humanidade. A prática se uniu assim ao samba de roda do recôncavo baiano, outra expressão cultural fruto da herança africana no Brasil, também reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade desde 2004. Mas o que representa esse reconhecimento do patrimônio imaterial da humanidade? Para falar sobre o assunto, a RF convida hoje a cientista social Mariana Ramos de Moraes, coautora de Afropatrimoine, um livro eletrônico publicado aqui na França e que trata justamente da questão da cultura afro-brasileira e as dinâmicas patrimoniais. Bom dia, Mariana. Bom dia. Você co-dirigiu esse livro com a também antropóloga Stefania Capone, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais aqui de Paris, grande especialista em religiões africanas. De onde veio a ideia desse livro que a gente lembra, conta com a participação de mais de 10 pesquisadores de vários países diferentes? Bom, a Stefania, ela trabalha há muito tempo com o estudo das religiões afro-americanas e ela estava vinculada a um laboratório específico aqui em Paris que trata da questão do patrimônio, e eu vim aqui para fazer uma parte da minha pesquisa de doutorado e ela me convidou a pensar junto essa questão da constituição dos afropatrimônios, pensando não só na dimensão brasileira, mas como global também. Então, foi uma ideia dela da gente pensar em conjunto e juntamente com esses pesquisadores que convidamos a participar desse número, sobre essa questão que está posta hoje. E Mariana, no seu capítulo do livro Afropatrimoine, você aborda a questão das religiões afro-brasileiras e bastante a história do reconhecimento dos terreiros de candomblé, uma prática religiosa frequentemente reprimida e discriminada. Qual a importância da religião nesse contexto? Bem, é interessante que essas religiões que foram discriminadas e reprimidas, ao longo aí, da sua história no Brasil, então a gente não está falando de 10 anos, estamos falando de mais de 100 anos, de repressão a essas religiões, que passaram por um reconhecimento a partir dos anos 80, com esses processos de patrimonialização dessas religiões. Mas é claro que isso é um avanço, mas também não significa que essas religiões sejam totalmente aceitas hoje no Brasil. A gente ainda tem muito preconceito para com as religiões afro-brasileiras. Uhum. E um aspecto interessante abordado no livro é também a questão do patrimônio cultural comum entre os descendentes dos africanos em todo o continente americano. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que as diásporas não evoluíram da mesma maneira, se a gente pega, por exemplo, o Brasil ou os Estados Unidos. Qual é esse patrimônio cultural comum no continente americano? Você poderia dar um exemplo para a gente? Bem, a religião é um deles, então a gente tem religiões de matriz africana ou que tem herança africana ao longo do continente americano. Mas a gente está falando aí de uma constituição de um patrimônio comum, e nesse sentido a gente não está falando só da presença dessas religiões, mas também de uma construção de uma ideia, e aí a gente está falando de uma questão política, de uma ação política de variados atores, tanto sacerdotes, quanto também artistas, intelectuais, políticos, na construção dessa ideia do que seria um patrimônio comum afro. E justamente você falou da questão política. Bom, primeiro, o que representa concretamente esse reconhecimento da cultura afro-brasileira como um patrimônio? Isso tem uma importância política ou isso tem uma importância turística, por exemplo, para algumas regiões? É claro que quando a gente está falando da construção desses patrimônios, a gente está falando da ação de um Estado. Então, tem uma ação política envolvida aí, um interesse político do Estado brasileiro, no caso específico das religiões ou do patrimônio cultural afro-brasileiro. Mas a gente também tem os usos desses patrimônios, que pode ser pelos próprios agentes ou atores sociais, no caso os sacerdotes, os religiosos, como também a indústria do turismo que atua também aproveitando essa deixa, vamos dizer assim, da própria instituição patrimonial. Uhum.
Eu falei agora há pouco da questão da Unesco, do reconhecimento pela Unesco, mas também tem outras instituições, como o Museu Afro-Brasil, em São Paulo, que defendem como podem a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro, inclusive fazendo um diálogo, às vezes, com a arte contemporânea. É importante esse apoio institucional? Claro, porque no caso brasileiro, a gente, né, como eu disse aqui, a gente está falando de práticas que são ainda marcadas, né, pelo preconceito, né? Então, a gente ainda tem muito que avançar na busca de uma igualdade racial no nosso país, e é claro que as valorizações, mesmo que venham de pouco em pouco, elas contribuem para a gente mudar um pouco esse panorama. Uhum. E existe alguma agenda política nesse sentido atualmente? A questão do patrimônio no Brasil, né, ela está muito presente a discussão hoje na cena pública, né? Então, pensando especificamente esses afropatrimônios, né, que estamos chamando, né, das manifestações, né, de uma festa que tem sido projeto aí também de um processo de salvaguarda, né, tem sido o Congado, né, que é muito conhecido em Minas Gerais, né, mas tem em outras regiões do Brasil, que, assim como o Congado, reinado para seus praticantes, tem outras manifestações também que têm passado por processos de patrimonialização. Uhum. Obrigado, então, Mariana Ramos de Moraes, que participou do RFI Convida de hoje. Eu lembro que você é cientista social e coautora de Afropatrimoine, um livro eletrônico sobre a questão da cultura afro-brasileira e as dinâmicas patrimoniais, publicado aqui na França. Para quem ficou interessado, o link para o livro pode ser lido, está disponível no site rfbrasil.com. Obrigado. Agradeço.